Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Podenge AIPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha e estou aqui com a minha colega Marina Ribeiro. Olá, Marina. Olá, Adílio. Sejam todos muito bem-vindos. Exatamente, todos bem-vindos, porque hoje nós vamos discutir o tema agronegócios. E o nosso convidado é o Geraldo Pereira de Alvarenga, engenheiro agrônomo, empresário, diretor da indústria Adubos Real S.A., agricultor no ramo de café, soja e milho, pecuarista bovino de corte Nelore, também ex-presidente da Associação Comercial do município de Pouso Alegre e ex-presidente da AIPA. Seja bem-vindo, Geraldo. Obrigado, Maria. Bem-vindo. Obrigado. Geraldo, gostaria de pedir para você falar um pouquinho a respeito de onde você veio, o que você faz atualmente, né? E como que essa sua formação profissional e um pouquinho das suas experiências. Marina, eu formei em engenharia agronômica faz um pouco tempo, em dezembro de 78, né? E vim trabalhar em Pouso Alegre. Eu sou natural de Lavras e vim para trabalhar aqui em Pouso Alegre na área responsável pela área comercial e técnica de uma empresa, que era a Ciba-Geigy na época. Hoje ela mudou vários nomes, ela está com o nome de Syngenta. Então eu era responsável aqui na área por 53 municípios, em que eu fazia tanto a parte comercial como a parte técnica. Depois de 3 anos ali, eu saí e já montei uma empresa. Era uma empresa para distribuir rações, a ração purina na época. E quando eu saí, eu vim, e aí eu já comecei a trabalhar com outros insumos agrícolas, com fertilizantes, com defensivos e no caso também a ração. Aí em 80 nós adquirimos uma fábrica, um misturador de fertilizantes, e mudamos ali, antigamente ela chamava Pereira e Alvarenga, limitada. Mas como a gente fazia, tem um caso até meio engraçado, a gente fazia umas importações, e um dia eu estava lá na Fiesp em São Paulo, numa reunião lá, e apareceu os nomes das empresas. Aí apareceu lá, Pereira e Alvarenga, importando. Aí um engraçadinho lá na época falou assim, mas isso aí está parecendo nome de dupla sertaneja. Naquela hora ali eu fiquei mordido e falei, mas que palhaço, né? Saí e vim embora. No trajeto de São Paulo para aqui, eu falei assim, pelo contrário, está certo, isso aí não é o nome da empresa. Aí, que nós já tínhamos fertilizante, já estava produzindo, aí nós mudamos o nome para Adubos Real. Antes até do Real desistir, então. Então, aí, veio desse período para cá, e até hoje aí a gente está no ramo. Hoje já tem uma sociedade junto lá, nós fizemos uma joint venture com uma empresa japonesa, e hoje a gente está trabalhando aí em 4 estados, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Bahia, e a empresa está crescendo. Hoje já temos aí, até na área de agronomia, hoje já temos 252 agrônomos, a empresa tem 252 agrônomos, 154 técnicos e 60% da nossa força de trabalho tem curso superior. Então, hoje a gente está bem localizado, estamos participando desse mercado aqui no Brasil. Nossa, que Parabéns, bacana, né? É maravilhoso. E sem contar assim, que o nome realmente, vindo de uma estrada e pegar Adubos Real, né? É um nome muito forte. Obrigado. Vamos aqui começar pelo nosso primeiro bloco aqui, que é uma introdução do agronegócio e adubos, né? Como que você define o agronegócio e a importância do adubo na produção agrícola? Para falar de agronegócio, a gente tem muita gente que fala agronegócio, e acha que o agronegócio é a soja, é o milho, é produto de exportação. Pelo contrário, eu acho que o agronegócio é toda a agricultura. É a horticultura, é a batata, é o tomate, é a alface,
é o milho, é a soja, o que você pensar de cultura, tudo faz parte ali. Cada um com sua proporção. Pode ser que o soja é a maior, mas o café é importante, a laranja é importante, então todas culturas. Então esse dilema aí que agronegócio, pessoal, só exportação, pelo contrário, é todas ali. Hoje o Brasil exporta a soja, exporta milho, exporta café, exporta manga, exporta melão, exporta uva, até vinho já exportamos também. Então, morango, exportamos morango. Então, essa é uma cadeia muito grande. E hoje o Brasil, você vê, assim, a gente tem que falar de negócio em todos os sentidos, né? O Brasil hoje alimenta de 4 pessoas do mundo, o Brasil alimenta 1. Se der uma frustração de safra no Brasil, de 1 ano, existe fome no mundo. Então, o agronegócio é muito importante, mas todas as culturas são importantes em todos os sentidos, tanto no mercado interno, que nós alimentamos toda a população, e ainda sobramos para a gente exportar para todos ali. Então, o agronegócio é a pujança do Brasil. Hoje, 30% da mão de obra está na área do agronegócio, mais de 30% da exportação está em produtos agrícolas e pecuários. Então, o Brasil está muito bem nisso daí. E o agronegócio é que está participando com isso, mais uma cadeia toda. Muito bem falado a respeito, né? E colocado sobre o agronegócio, né? Porque às vezes quando fala, a pessoa acha que o agronegócio é só isso mesmo, né? Esquece ali que tem o tomate, o alface, tudo isso, né? E isso é muito bom. Dentro de como funciona o processo de adubo, ele é essencial na produtividade no campo? Muito. Alguns anos atrás, vamos pôr aí, quase 40 anos atrás, a produtividade aí vou falar de uma cultura, do milho, ele não chegava a 800 quilos por hectare. Com as tecnologias, com os fertilizantes, com os defensivos, com semente modificada, hoje você passa de 12 mil sacos por hectare. Então, houve um aumento muito grande da produtividade em relação à área, em função das tecnologias. E o adubo, a semente, os defensivos, são os 3 elementos, 3 insumos aí muito importantes em que fez esse crescimento de produtividade aqui no Brasil. Muito bom. Quais os principais tipos de adubo usado atualmente no agronegócio e quais as principais diferenças? O que existe mais, o pessoal fala NPK. NPK seguir nitrogênio, fósforo e potássio. Apesar que hoje, com os produtos especiais aí, a gente já coloca boro, coloca uns biológicos, então já tem produtos bem tópicos hoje, não só do NPK. Mas o nitrogênio, fósforo e potássio, ele é 95% ou mais, que é a base deles. Então, o nitrogênio vem composto geralmente da ureia e do nitrato de amônio e sulfato de amônio. São esses 3 que compõem o N que fornece nitrogênio. O fósforo vem do superfosfato simples, do MAP e do super triplo. Então, esses aí fornecem fósforo, apesar que o MAP também fornece nitrogênio e fósforo. E o potássio, hoje é o terceiro elemento que fornece, é o cloreto de potássio, que fornece o potássio aí para as culturas. Então, quando você falar 3 nomes lá, gerou 4, 14 e 8. Isso aí quer dizer que 4 é nitrogênio, 14 é fósforo e 8 é potássio. Isso aí já é padronizado para todas as culturas. Que legal. Já ouvi meu pai falando isso. Meu pai com planta também, já ouvi ele falando especificamente. Eu não entendia nada, mas eu entendi. Agora faz sentido. Não, faz sentido. Isso aí é a vida inteira e ainda é isso ainda hoje. O pessoal ainda pede esses 3 elementos e já agora já estão pedindo com complemento. Eu quero boro, eu quero zinco, eu quero colocar um bioativador, que já está muito aí na moda, aí, não só na moda, mas já está funcionando muito bem, produtos especiais. A eficácia é muito boa, melhora muito o fertilizante e tem um retorno em produtividade grande. Excelente. Geraldo, como a engenharia contribui para o desenvolvimento e a otimização dos adubos?
Eu vou falar que a engenharia, ela não só otimiza os adubos, não. Ela otimiza a agricultura, ela otimiza a construção civil, a área de TI, a área química, a área médica. O que seria a área médica se não tivesse os equipamentos médicos fazer isso? E quem que constrói isso aí? Isso aí veio da engenharia. Essas construções maravilhosas que a gente vê aí, que acha que é quase impossível, temos Niemeyer aí, então o que é isso? É engenheiros. Então a gente vê que a engenharia, ela é em todo sentido. Na agricultura, é muito importante. A agricultura não só depende só do engenheiro agrônomo, mas depende do engenheiro mecânico, do engenheiro de produção, do engenheiro químico para fazer uns produtos. Então, agora, o engenheiro agrônomo, ele é responsável porque ele está ali direto no dia a dia. Ele que vai ver as necessidades das plantas, ele que vai ver como produzir mais em menor área. Então, hoje, a área ambiental é muito importante. Então, o que o agrônomo, um dos trabalhos do agrônomo? É fazer produzir mais por área, usar mais tecnologia, produtos especiais, produtos nobres, para quê? Que você consegue produzir em uma área menor. O que aí você não vai ser necessário tantas áreas. E o Brasil tem muita área ainda. Sim. E não precisa desmatar, não. Nós temos muita área degradada, que um trabalho do engenheiro agrônomo aí, ele vai fazer diferença para produzir mais. Perfeito. Geraldo, vamos agora para os tipos de adubos e as suas aplicações. Quais são os adubos mais utilizados no Brasil e como que eles atendem às necessidades das diferentes culturas agrícolas? Isso daí é até difícil de falar, porque vai depender de uma análise de solo. Então, você falar assim, vamos usar um 20-0-20, um 25-20, isso aí, hoje não. Hoje você tem que ter o trabalho do engenheiro agrônomo para ele fazer uma análise do solo e verificar na análise do solo qual produto é melhor. Porque numa mesma propriedade tem talhões de terra que é diferente. Então, num talhão de terra precisa de um adubo e no outro precisa de outro adubo. Então, aí você vai fazer aquela composição que eu te falei do NPK. Sim. Então, tem um que precisa mais N, o outro menos P e mais outro K, que é o potássio. Então, de acordo com a análise de terra, você vai escolher qual adubo que você necessita para aquele talhão ali para produzir mais. Então, não é necessariamente a cultura. Vou produzir tomate, você tem que ver a terra, se ela é propícia para tomate, a composição dela para poder ver qual a adubagem específica. Não é de fato, a mesma cultura, ela vai depender daquela terra que está sendo analisada para ele falar qual produto que ele vai ser usado. Então, perfeito. Aí ele pode escolher a melhor fórmula do NPK que ele vai colocar naquele... A variação do NPK são várias, então. Nossa, são infinitas. É infinitas? É infinito. Você pode fazer o que você quiser nele. Então, não adianta eu pedir para você algumas... porque a gente fala assim, os mais utilizados, se a variação é... E que bom que é variável e adaptável para cada solo, porque tem engenharia e estudo por trás disso. Né? Os mais utilizados, tem alguns que eles são simples, a gente fala assim, fertilizante simples. Então, você vai usar uma ureia. Uma ureia ela tem 45% de nitrogênio, mas ele tem 0 fósforo e 0 potássio. Então, dependendo da fase da cultura, por exemplo, uma fase vegetativa, você pode usar só ureia. Sim. No plantio, hoje o pessoal vai plantar soja, muitas pessoas já estão usando o MAP, que ele tem 10% de nitrogênio e tem 52% de fósforo, é um elemento. E faz alguma cobertura com potássio posterior. Então, perfeito. É uma infinidade. Excelente. Até para vocês saberem, eu vou falar assim, 95% da matéria-prima do adubo nosso é importado. 95%. Infelizmente, nós temos isso aí no Brasil. E temos algumas jazidas em que é proibido explorar o ambiental, não permite, tem algumas coisas na Amazonas, e o Brasil importa 95% do fertilizante. Então, isso aí é um risco que existe muito grande para o país. Se der algum problema aí, que pode ser uma guerra, alguma coisa aí, como teve a da Rússia, teve problema de potássio, o potássio saiu de aí $300, passou para $1.100. Então, é um perigo isso aí para o país, sabe? Então, isso aí é uma preocupação, o pessoal do governo está sabendo, está querendo mexer, mas até agora nós importamos todos os produtos ali, sabe? E só complementando que isso é importante na sua fala, porque é uma cadeia, né, que vai cair lá na mesa do consumidor. Porque o produto fica caro para importar, né?
importando tudo isso, né? Toda essa parte de fora, aí vai encarecer aqui para o produtor rural produzir. É aquilo ali, o produtor vai pagar mais, ele vai subir e, infelizmente, quem vai pagar no final é o consumidor lá na gôndola do supermercado, né? Que ele acha que é bem fácil ali. Muita da gente acha que aí eu vou ali no supermercado, eu tenho todas as culturas ali, né? Acha mandioca, acha arroz, tudo tão fácil. Tudo fácil, né? O leite, você sabe que o que é leite, produzir leite lá não tem um feriado no ano. É 365, exatamente. Se for 366, tá ali, né? Exatamente. E a agricultura é isso aí, sabe? E não tem ar-condicionado, é de sol a sol. Apesar que as máquinas hoje já mudou, né? Mas, no fundo, é sol e chuva direto e todos os dias do ano. Geraldo, vamos agora falar qual a diferença entre os adubos orgânicos e sintéticos e quais são os benefícios e também os adubos mais eficientes, né? E sustentáveis. A benefícios e desafios de cada um. O químico seria o mineral, ele já tem aqueles elementos ali básicos e você usa ele de acordo com a necessidade. E agora os orgânicos. Os orgânicos ele utiliza o material orgânico, são vários materiais orgânicos, turfa, esterco de frango, de vaca, de todos e alguns materiais reciclado de fábrica. E todos têm a sua qualidade. Isso aí vai depender muito do que eu te falei, assim, de uma análise química, você recomendar um, recomendar outro. Todos dois têm um mercado. O adubo orgânico, ele geralmente é misturado também com o químico para complementar. Então, todos dois fazem um efeito. Agora, o químico, ele já tem um volume maior de nutrientes. Ele vai ali, mas é necessário o orgânico também, que ele tem outras características. O orgânico não só tem o NPK, mas ele tem outros nutrientes ali, outra composição que faz falta para a planta. Existe até uma lei, chama lei do mínimo. Então, você tem, às vezes, são uns 10 elementos lá. E se tiver um elemento, pode ser que ele seja pouquinha coisa, um molibdênio, que é zero alguma coisinha ali. Se ele tiver faltando, ele vai fazer falta para a planta e vai produzir menos. Então, isso incrível, aí depende de... É incrível. Muito, a responsabilidade, né? De produzir grande, com muita viu? qualidade. Agora vamos falar sobre a pesquisa em engenharia química tem ajudado a desenvolver adubos mais eficientes e sustentáveis. Na verdade é uma pergunta, né? Uhum. Como que a pesquisa em engenharia química tem ajudado a desenvolver adubos mais eficientes e sustentáveis? Vários produtos químicos, tanto na área de defensivos agrícolas, para você controlar insetos, para você controlar doença e até herbicida. Herbicida é um produto que ele vai matar uma erva daninha. Nisso daí eles podem fazer. Também na área de fertilizantes também. Os fertilizantes está tendo vários produtos aí novos que a engenharia química ajuda isso aí. E como análise de solo, análise de fertilizante, tudo, e análise até de alimento, para ver se ele não tem contaminante, tem alguma coisa. Então, a engenharia química é muito importante na agricultura. Esses fertilizantes, você pode aplicar ele em várias fases, né? Da agricultura. Uhum. Por exemplo, vou falar aqui numa plantação de milho, né? Sei. Além de você preparar o solo, tudo, jogar o adubo, fertilizante no solo, depois a planta de um tamanho, você pode ir ajudando a planta com esses fertilizantes também, né? Certo. Geralmente, no caso do milho, você faz uma forma completa. Nitrogênio, fósforo e o potássio. E, de acordo com a necessidade, você faz uma cobertura geralmente com ureia, com nitrogênio. Então, aí você já faz ela com estágio já avançado da cultura. Então, e não só no milho, no café também é a mesma coisa. Que eu ia perguntar, se tem isso para outras culturas tem também. para outras culturas. Então, você vê a fase da cultura, se ela está em grãos, se ela está pós-florada ou início de plantio, cada um tem um fertilizante. Geralmente, a aplicação de nitrogênio é mais no final, mas ela necessita no início também. Então, toda fase de uma planta, ela necessita de algum elemento em que o engenheiro agrônomo ele
vai estar sabendo disso daí, ele vai conseguir conduzir. Até os produtores hoje já sabem dessa necessidade, já faz essas aplicações diferenciadas. Isso vai aumentar o rendimento, né? Aumenta. E muito. Então, e todas as culturas que eu falei para você, uma batata. A batata era, aí, eles falam aí de, em torno aí de 15, 10, 12 mil quilos por hectare. Hoje você consegue aí até 30 mil, até mais. Então, tudo isso aí em função do melhoramento da semente, que depende muito do melhoramento da semente, Sim. da terra, o cultivo, como vai ser, e do fertilizante, e não deixar dar problema ali de doenças, pragas atacar, né? E irrigação, que hoje irrigação é o que está aumentando mais a produtividade hoje, no momento, é irrigação, porque tem problema climático, e isso aí a irrigação tem ajudado muito. Na verdade, é uma cadeia toda envolvida para fazer a máxima eficiência e qualidade, né? De fato, um só. Se você só jogar o adubo ali e não tiver as outras coisas, não vai produzir. Se você não usar todos aqueles itens ali necessários, aí ele vai ter problema. E a agricultura é igual uma corrente. Pode ser que um falte um pouquinho e o outro é grande, mas ele vai atrapalhar a produtividade tanto quanto. Eu vou só fazer um comentário aqui a respeito disso que você está falando, porque quando você faz uma adubação na terra, que nem eu que já trabalhei Sim. com a parte de milho, né? Isso é visível na planta. Às vezes, se o funcionário não faz a aplicação certa, você vê as manchas Isso aí mostra. na terra, né? Mostra. Na plantação. Aham. Isso aí, a planta mostra o defeito do agrônomo. Ela Isso aí é a mostra. coisa mais certa. Se o agrônomo errar, ela mostra, viu? Não tem como, diferença, não tem viu? como esconder isso. Até na cor, é o que você falou, a cor. Então, você vê as manchas, onde que caiu um adubo, ou aplicou um defensivo, ou uma semente diferente. Você vê as diferenças são grandes, viu? Muito. É isso mesmo. Você falou dos adubos orgânicos, fizemos um paralelo com o sintético, mas quais são os impactos ambientais do uso dos adubos sintéticos e como a engenharia pode ajudar a mitigar esses efeitos? Se houver uma recomendação correta do engenheiro agrônomo, eu creio que isso aí, os efeitos vão ser mínimos. Agora, se não houver e fazer uma aplicação incorreta, jogar mais nitrogênio ou mais fósforo que a planta é capaz de consumir, ele vai para o lençol ali, pode ter alguma coisa, ou então volatilizar, igual a ureia pode volatilizar. Então, você tem muitos itens aí que você pode atrapalhar, desde que seja a recomendação errada. Por isso que tem um engenheiro agrônomo para fazer a recomendação. Eu falo agrônomo, mas hoje a cadeia na época minha era quase só formava agrônomo. Hoje forma engenheiro agrícola, engenheiro técnico, engenheiro de cafeicultura, para soja, tudo. Então, está bem especializado. Né? Então, pega uma pessoa especialista e faça uma recomendação correta, que aí você não vai ter problema, não. Perfeito. Geraldo, vamos falar um pouco aqui sobre sustentabilidade e inovação no uso dos adubos. Existe alguma iniciativa em andamento para o uso de adubo mais sustentável? E quais as inovações recentes que chamam a atenção? Existem vários, né? Inclusive tem nessa daí o engenheiro químico também tem participado, como o engenheiro agrônomo também pode fazer, de produtos especiais. Tem biofertilizantes hoje, que já é até um organismo vivo junto com fertilizante, bioestimulantes, que você sempre vai usar o NPK, o nitrogênio, fósforo, potássio. Mas você pode pôr um adubo orgânico, pode pôr turfa, você pode pôr outros elementos que existem, uma alga. Então, tem muita coisa que você pode melhorar o fertilizante. Aí, o que? Você vai estar fornecendo vários elementos, além de estar melhorando a estrutura do solo. Então, isso aí é muito importante hoje. Isso aí vem com muitos trabalhos. Hoje, você pode encapsular uma ureia. A ureia, se você jogar uma ureia, se ela tiver com sol, e ela ficar algum tempo com sol, ela perde aí, chega até 40% do seu teor de nitrogênio, que aí vai valorizar. Mas se você encapsular ela de acordo com a umidade, a hora que tiver, aí ela vai disponibilizar e vai disponibilizar devagar para a planta. Não é igual uma ureia simples. Hoje já tem no fósforo,
também no MAP, até no potássio também já tem isso aí. Vocês fazem um encapsulamento dele e ele vai ser liberado devagar. E de acordo com a planta necessita, ele não perde, principalmente por volatilização e depende de alguns por lixiviação, ele descer para o solo. Até porque às vezes depende do horário que você joga ele, né, no solo, aí acaba que você perde quase todo o produto. Perde. A ureia, os outros não é tanto, o fósforo e o potássio, mas o nitrogênio ele perde, principalmente a ureia, ela sofre volatilização e lixiviação. Agora, se você faz esse encapsulamento dela, aí você elimina bem esses problemas aí, pode esperar uma chuva aí, tem 14 dias aí que ele não haveria problema não, você já diminui essa perda. Muito bom, a tecnologia trabalhando dentro, né, da aplicação. Uhum. Como a agricultura de precisão está mudando a forma como os adubos são aplicados no campo? A agricultura de precisão, hoje com esse negócio de GPS, eu vou te falar, dependendo da máquina, ela é mais sofisticada do que uma Ferrari. Ela é capaz daqui, eu com o celular, saber o que ele está acontecendo lá, quantos hectares ela está fazendo, quantas sementes está jogando por metro, quanto de adubo está. Na colheita, as máquinas já medem a temperatura, já mede a umidade, mede assim, você colhe ela assim, você está sabendo, no escritório você já está sabendo o que a máquina está acontecendo. Existe até já vários tratores sem operador já. Então, isso daí... a tecnologia que veio hoje no campo, ela está muito avançada. E tem alguns lá que falam que assim vai mais avançado do que vários países, que o pessoal aqui já tem feito máquinas, tem procurado melhorar muito os nossos maquinários. Mas então, essa tecnologia veio para ficar melhor do que uma Ferrari, viu? Se você pegar e entrar numa máquina, ela tem ar-condicionado. O que você pensar, ali tem ali dentro. Você consegue ver, são várias câmeras, você pode trabalhar à noite. Lá você está plantando ou colhendo à noite, e ela tem uma barra de luz lá que você enxerga em luz e câmera. Então, o operador ali, hoje, muito operador lá já tem um rádio lá, fica ouvindo o rádio, braço cruzado e a máquina trabalhando. Ela anda sozinha, ela não passa no mesmo lugar com GPS. Então, é uma coisa formidável a tecnologia. A tecnologia, a engenharia, embora de áreas distintas. Isso aí tudo é engenharia de produção, engenheiro mecânico. Então, é o que eu falo, a engenharia está em todo ponto do ser humano. A gente teve vários colegas, você é o 10º colega da área de engenharia aqui, e para nós, eu não tenho ligação nenhuma com a área de engenharia, mas assim, surpreendeu e impactou, né? O quão necessário é para o desenvolvimento da humanidade chegar onde a gente está chegando mesmo, e nem se imagina no futuro o que vai acontecer. Você vê aí, graças aos... engenharia eletrônica, você viu o que a engenharia eletrônica faz? Então, engenheiro eletrônico, então, a gente vê que é infinito o que esse pessoal pode fazer, viu? Isso é muito importante dentro do que você estava falando da agricultura de precisão, porque... você faz uma programação, né? E de acordo com a análise do solo que o agrônomo tem lá, a máquina vai passar e ela sabe quantidade que ela tem que jogar em cada pedaço de terra, né? Cada pedaço de terra. Que quando você faz a análise do solo, você já coloca no GPS. Então, você sabe que aquela área ali precisa de X quantidade. Sim. A outra do lado é Y. Então, ele programa e deixa a máquina. A hora que ela está passando ali, ela solta aquela quantidade de adubo, depois ela passa, solta o outro, quantidade de semente, não passa na mesma linha. E isso, bem dizer, o operador da máquina está ali sem mexer em nada. Ela mesmo faz todinho e alguém no escritório está sabendo tudo que está acontecendo ali. Eu ainda gerenciei uma parte disso ainda antes de sair, porque... Hoje, até máquinas, hoje quando ela dá um problema, ela já é consertada, não mais ali. A pessoa que está, tipo um John Deere lá, ele lá na revenda deles lá,
ele é capaz de arrumar alguma máquina ou falar qual defeito que tem Não, ali, sabe? a parte de pulverização dos fertilizantes ou dos outros produtos, ela é sensacional quando você vê aquelas luzes de infravermelho, né? Jogando onde você Que quer. ela Né? joga onde tem a necessidade de jogar. E hoje, muito drone. Tem Isso muito é drone, agricultura de pulverização com precisão. muito drones. Hoje, grande parte das pulverizações hoje já é feita com drones também. E Sim. com uma rapidez, com Assertividade. você não tem horário, não tem dia, você vai lá e faz. Não estraga, porque uma máquina, quando vai passar, quando ela está passando na Sim. agricultura já está desenvolvida, É, ela estraga verdade. alguma coisa. Sim. E com drone você não faz. Gente, é incrível. Então, isso daí é outro que veio para ficar. Muito drones. forte. Muito bom. Geraldo, a engenharia de sensores, que é o que a gente já até estava comentando, né? E a automação, ela tem sido muito utilizada na distribuição de adubos. Como essas tecnologias funcionam? Dentro do que a gente já falou, né? No drone, ele é mais a parte líquida, né? Não, você já consegue. Já faz a parte Você já faz fazer sólida? a parte sólida hoje, grande parte de semente de pastagem, semente que você tem que jogar, você pode fazer ela com drone. Tá. Ele já vem com um dispositivo que você pode jogar tanto líquido quanto sólido. Se você quiser fazer uma adubação com sólido, você pode, apesar que a capacidade dele de armazena é pequena. Sim. Ele vai jogar aí 40, 60, até 100 quilos. Né? Aí, então ele joga pouco, mas dependendo da pastagem, que a quantidade por hectare é pequena, ele joga aquela semente ali sem problema. Você até quer fazer uma lavoura de pastagem depois de uma soja, antes da soja, de você colher a soja, você já vai com drone, joga a semente, você vai lá, depois de uma semana, colhe a soja, a semente já está ali germinando, você ganha tempo com isso aí. Então, Ganha tempo, solo úmido, né? E a agricultura de precisão, ela veio para ficar. Ela é um pouco mais complexa, depende mais de um trabalho, um profissional especializado. Mas está funcionando muito bem. Aí quem está fazendo está bem animado com a agricultura de precisão. Porque vai muito da parte de confiabilidade, né? Muitos ainda não confiam que a agricultura de precisão, ela vai funcionar, né? Porque às vezes eles querem fazer daquele modo, tem que tirar esse primeiro para depois colocar o outro, né? Sem É o contar hábito, os benefícios. né? É o hábito, a força do hábito. Ele já está habituado a vida inteira. O pai fez, o outro fez, eu usava aquilo ali e vou ali. Então, hoje, a gente tem que mudar um pouco aí, viu? E mudou muito. Muito mesmo aí. Hoje, a gente tem visto aí muitos filhos de agricultores aí que já vêm com tecnologia. E demora um pouco, alguns até desanimam, saem da fazenda porque o pai não deixa, quer fazer aquele antigo. Mas já tem muita gente nova aí fazendo coisas muito boas aí. Você está falando da capacidade de aceitar a mudança, que ela é rápida. Vamos pegar seu exemplo lá em 79, que você falou? Que você teve a humildade de reconhecer que de fato estava certo o nome, né? O nome não fazia sentido. Não. Então, é a capacidade de entender que é tudo muito rápido, muito né? Rápido. E quanto mais rápido você se enxerga nesse lugar de ato de humildade, de reconhecimento, de entendimento, se não entender também vai ser massacrado, né? Mas que sirva de exemplo isso. Ficou muito forte a hora que ele falou lá no início, né? No caminho eu vim pensando, né? Falei, não, faz sentido mesmo. E mudou o nome para um nome que tá forte hoje em dia. Não, só para você ver, quando eu estava para formar, tinha uma calculadora, era só as 4 operações que tinha. A universidade, que era a Escola Superior Agrícola de Lavras, que chama UFRA, passou para a Universidade Federal de Lavras, ela tinha um computador que era mais ou menos uns 300 metros quadrados, e ele só perfurava. Hoje, com o celular meu, eu vou te contar que o computador lá, a tecnologia foi muito grande nesses anos, muito. Quem não acompanhou, infelizmente, ficou fora. Sim, com certeza. E se não acompanhar ainda, vai vir muita coisa nova, em todos os sentidos. Aí vem muita coisa nova e pode ter certeza que quem não acompanhar isso aí vai ficar fora. Vai perder o time. Vindo aí a IA, né? Que tá falando muito. IA, inteligência artificial. Isso aí é um negócio até que preocupa, né? Até que ponto que isso vai acontecer, né? E tem muita coisa para novos aí que estão sendo estudados. Até essa empresa que é sócia lá na Aduba, lá japonesa, ela tem um departamento que é só para verificar a tecnologia daqui a 10 anos.
Nossa, Então o povo que já está fantástico. preocupado com 10 anos para frente. Já o que vai acontecer? E se você não pensar, você vai acontecer uma Kodak, você vai acontecer com a máquina Exatamente. celular. Ótimo exemplo. É isso aí, viu? Exatamente. Então você tem que pensar e acompanhar. Perfeito. Exatamente. E é muito bacana ver uma indústria local, né? Nós estamos em Pouso Alegre, mas você vê com força, com essa perspicácia, com esta 200 e... Quantos engenheiros? 252 agrônomos. 252 agrônomos. Você falou que 60% são formados em engenharia agrônomo, né? Foi isso, né? Não, 252 agrônomos. Agrônomos, Agrônomos 160 em curso superior. 60%. Ou seja, mas 60%, 150 pelo menos, né? Olha para você ver a capacidade de estar atuante e atualizado no tempo, né? No tempo e espaço. se você tiver pessoas boas trabalhando com você, pode ter certeza que você vai. Né? Então eu até falo, ó, tem prefeitos, tem empresas, o seguinte, que o gerente, o presidente, se ele é bom e tiver uma equipe boa, estoura. Se ele for ruim e tiver uma equipe boa, ele vai. Agora, se ele for melhor e tiver uma equipe ruim, não vai. A equipe é mais importante. Você vê um prefeito, ele pega uma cidade, ele tem um conhecimento. Então, ele tem medicina, ele tem escola, transporte. ele tem infraestrutura, tem esporte, tem lazer e tudo. Ele não vai conhecer tudo ali. Mas se ele colocar pessoas boas ali, pode ter certeza que vai dar certo. Por pior que ele seja, os outros vão fazer o diferencial. Perfeito. Agora, se pega os dois bons, aí a gente só vê bons resultados. Exatamente. Aí, como tem vários políticos aí Sim. fazendo bem isso aí, né? Bom. Você poderia falar um pouco sobre a importância do monitoramento do solo e o papel dos engenheiros agrônomos nesse processo? Monitoramento do solo. O monitoramento do solo, eu acredito que grande parte passa pelas análises que faz. Hoje você vai no médico, ele dificilmente te recomenda alguma coisa se você não levar umas análises, fazer várias análises, né? Então, a agronomia é a mesma coisa. Se você não fazer uma análise do solo, uma pessoa que tem conhecimento, tem base para aquilo ali, aí você vai ter problema. Então, é muito importante essa parte aí, mas com pessoas, com profissionais habilitados e competentes. Agora nós vamos para os desafios e as oportunidades do setor de adubos. Quais são os maiores desafios técnicos que o setor de adubos enfrenta atualmente, tanto no Brasil quanto no mundo? No Brasil, o mais importante que eu acredito aí é essa dependência externa de importação. Qualquer coisa que acontece, aquela guerra na Rússia, da Ucrânia, o preço do fertilizante estourou. A ureia está num dilema aí que ninguém não sabe o que vai acontecer. Um dos grandes fornecedores de ureia mundial é o Irã. Se Israel bombardear as estações petroleiras dele, ele vai ter problema. Porque a ureia ela é química. Então, vai ter problema mundial aí. Inclusive, até os Estados Unidos, que é aliado com Israel, pediu para eles não bombardear as estações de petroleira, porque isso aí, a consequência para o mundo é grande. Então, essa parte aí, um dos grandes problemas é esse daí. Agora, tem a parte ambiental que, infelizmente, muito brasileiro vai lá fora falar que o Brasil está desmatando, está acabando com tudo. É o seguinte, faz um sobrevoo na Europa e vê para você ver. Eles plantam até dentro do rio. Eles não têm descarte de embalagem vazia, de defensivo. Aqui o Brasil está com quase 98% de devolução de embalagem vazia, reversa. Falamos sobre isso aqui. Você vê, outra coisa, você vê os rios nossos, ele tem uma mata ciliar grande. Perfeito. 20% de uma propriedade rural aqui no Sudeste, aqui no Sul, ela é preservada. A Amazônia é 80%. Então, muitas das pessoas que estão falando nunca veio no Brasil. E alguns brasileiros que ficam na capital, lá na Faria Lima, vai lá fora e fala, escuta lá, aí você começa a conversar com ele, não tem bagagem nenhuma. Não tem nenhuma bagagem assim. Acredito sim que tem, como toda profissão, tem pessoas irresponsáveis. Também na agricultura tem gente ainda, tem agricultor ainda que põe fogo, diminuiu muito, tem muita gente que faz desmatamento, assim, que inclusive é até bom que o IBAMA fica, a Polícia Florestal ajuda muito a diminuir isso. É importante, porque tem elementos ruins. Mas eu te falo que
maior parte, assim, quase mais de 90% aí, ou até mais, é pessoas idôneas que fazem o bem. Porque ele tem aqui a propriedade dele. E vai querer que aquela propriedade produza, que seja... Se você começa a pôr fogo, começa a você fazer degradar, não utilizar ela bem, ela vai perder. Então, você está perdendo seu patrimônio. Então, infelizmente, tem gente ruim, tem gente da cidade que põe fogo, tem vários ambientais. Se você pensar, é o que eu falo, um dos maiores problemas ambientais é o homem. É um homem. Onde Quase você tudo, joga o né? esgoto, onde Quase você tudo, joga, você é. precisa. Alimento, então você tem que entrar na agricultura. Você precisa de energia. Você precisa de vestuário. Então você vê o quanto que ele gasta. Muita gente que tem um carrão e fica falando, ambiental, tá isso, tá acontecendo isso aí, tá andando num carro que só faz 8, 6 km por litro. Então, geralmente fica lá na praia lá do Ipanema e falando do ambiental. Tem que ter uma fiscalização, sim. Em todo o sentido. Acredito, sim, que se deixar, vai ter problemas assim. Mas a fiscalização é muito importante mas é poucas pessoas que fazem isso aí. E acho que é um grande problema hoje para a agricultura, que eu acredito que, além do que nós falamos de fertilizante importado, é o clima. O clima Essa pergunta que eu faria, essa próxima pergunta que eu faria sobre as mudanças climáticas, elas estão impactando o uso de adubos e engenharia agrícola como um todo. Na verdade, é uma pergunta. Elas estão impactando? E muito. Que não só adubo, em todo. Porque aí você não pode plantar. O Brasil hoje já tem uma quantidade de área irrigada muito boa. Ajuda, mas é infinita. É muito pouca essa área irrigada. Então, não é só o Brasil, isso aí está no mundo inteiro. Estados Unidos tem seca, tem enchente. Isso aí é uma das coisas que a gente não tem controle. Então, isso aí pode contar. Agora, se houver uma frustração de safra mundial, muita gente morre. O mundo não tem estoque de alimento por mais do que 60 dias. Se houver isso aí, se houver você vê quando acontece ali na Argentina, que é pequeno, o preço sobe. Se houver uma inflação grande no Brasil, o preço sobe. Nos Estados Unidos sofre. A China é um grande produtor, mas a China, ela consome quase tudo. Se der um problema, ela é um dos maiores produtores e ela consome muito dos alimentos mundial. Então, se der um problema num lugar desse daí, aí é um negócio até de paz. Porque se faltar alimento, aí um vai entrar na casa do outro roubar, um país vai querer entrar no outro. Então, é um negócio perigoso isso aí, e isso aí está muito relacionado com o clima, que vem mudando aí nos últimos anos, né? Eu sempre falo que a parte, eu vou falar externa, né? De trabalho com o solo, com o maquinário, para você colocar numa plantação, né, na agricultura, no horário certo, no tempo certo, com os produtos certos, né? Você vai lá, joga o melhor adubo, tudo, fertilizante, você faz certinho. Isso está dentro até do seu controle, né? Agora, a natureza, ela é a longo prazo que isso veio acontecendo, né? E é outra coisa, assim, você tenta fazer tudo na hora certa, no momento certo. Mas, para você plantar, você gasta algum tempo. Então, você começa a plantar hoje, chove, aí você tem que parar. Aí depois você volta, aí aquela planta já veio, então você já não consegue mais, eles falam janela de plantio. Sim. Então, assim, a agricultura, o clima, ela sofre muito na agricultura. Isso aí até de inundações, onde não tem irrigação, falta água na hora certa, ou irrigação às vezes também está seco, não tem nem água para irrigar, em muitos lugares aí a pessoa tinha irrigação, mas não tinha mais água, a água secou. Então, a temperatura alta também influencia, porque as plantas elas têm um nível de temperatura. A partir de um determinado alta ou baixa, como se dá uma geada, queima. E uma temperatura alta também acima do nível, ela para de produzir. Ela para de produzir fotossíntese. E ela não produz menos. Então, o clima é uma preocupação muito grande. Isso é uma preocupação mundial se houver um revés disso daí. Perfeito. A engenharia ela tem um papel fundamental na logística e na distribuição dos insumos de modo geral.
quais são os principais desafios logísticos que envolvem a produção e distribuição de adubos? Isso é muito importante, principalmente na agricultura e na área de adubos, principalmente, fertilizantes. Porque o fertilizante, vou falar assim por baixo aí, uma cultura aí, uma soja, um milho, ele é de ter 400 quilos por hectare. Então, você imagina isso aí, você comprar isso aí, como vem da Rússia, vem da China, vem dos Estados Unidos, Alemanha, Israel, Egito e vários países, e do Irã. Então, você tem que comprar esse produto lá, trazer para quê? Você vende navio. Da China é 25 dias, em média. Depois, esse produto chega no porto. Fica um período ali até fazer um embarque e tudo. Muitas das vezes, a gente fica até 40 dias no navio esperando lá para atracar. Porque tem outros, já tem lá vários navios. Depois, você tem que pegar esse produto lá no porto e levar, talvez aqui para Pouso Alegre, ou levar para o Centro-Oeste, para algum lugar lá do Brasil. Né? Aí do Brasil. Então, você anda aí 1.000, 2.000 quilômetros ali. Hoje tem uma malha ferroviária que ajuda. A Rumo tem alguns lugares que já tem, mas grande parte é feita ainda por caminhão. Então, tem época que chega muito adubo aí, fertilizantes, você não acha caminhão. Aí a logística encarece muito. Quando tem muita soja também, os caminhões estão puxando soja. Aí, quando você consegue fazer a soja e o adubo, é bom, porque aí o adubo, a soja vai para o porto, o caminhão carrega e traz. Isso aí ajuda, mas a logística é um gargalo e um custo alto na área de fertilizante, na agricultura. A logística é muito grande. A sua produção daqui 6 meses, um ano, já tem que ser planejada já tem que ser planejada antecipadamente. Isso aí, pra você ver um fertilizante aí, desde a hora que você compra até você consegue trazer ali, se correr tudo bem, 60 dias. Tem gente que chega a 90, 120 dias. Então, você já tem que preparar e tudo. E o produtor vai querer comprar ele agora, na época, setembro, outubro, novembro. Então, você já tem em maio, ou até no começo do ano, você já tem que programar essa chegada de produtos, senão na hora você não tem. Não, e é um desafio, porque você tem que deixar um estoque para atender a demanda que não sabe qual vai ser. E o frete aí, ele sobe 40%, 50%, depende da época. Não Variável. Tem caminhão, aí você está com um produto lá e o navio é o seguinte, você tem que tirar. Você tem 1, 2 dias para você tirar aí 30 até 70 mil toneladas. Aí você põe em caminhão, ou você puxa do caminhão e leva para um armazém lá no porto. Então, você tem que se virar. Você tem aquele prazo ali e se você não conseguir tirar, você paga uma multa diária pelo navio parado. Então, ou seja, o menor dos problemas é fazer a entrega para o cliente. Para o cliente. Isso é o mais fácil. Agora, qual é a importância de se desenvolver adubos adaptados a diferentes tipos de condições climáticas e de solo no Brasil? A diferença, em termos de climática, não tem muita diferença disso daí, não. Porque você tem, como eu te falei, existe N fórmulas. Aí só o seguinte, a fábrica que vai fazer ali, ela faz o adubo de acordo com a necessidade do produtor. Se ele falar, eu quero um 20-0-20, um 25-20 ou um 12-6-12, o produtor vai fazer a mistura do nitrogênio, do fósforo e potássio de acordo com a necessidade dele. Então, mas é de extrema importância adaptar, fazer, desenvolver tecnologia do adubo próprio. Para adubo próprio. Isso aí é importante. Isso aí, você fazer o adubo, fazer as análises dele para ver se está tudo correto. O que o produtor solicitou, ele está recebendo. Excelente. Geraldo, vamos falar um pouquinho sobre o futuro do agronegócio e a engenharia dos adubos. Como que você vê o futuro da engenharia no desenvolvimento de novas fórmulas de adubos para atender a demanda crescente por alimentos? Isso aí é o negócio seguinte, o alimento, ninguém fica sem. E todos os dias eles têm que comer. Né? Alguns aí que passam fome, mas infelizmente é por falta econômica. Sobre o país, e isso aí não vem ao caso. Então, para você pensar nisso daí, eu acho que é difícil, que a população não vai diminuir. E a população não diminuindo, você vai ter que produzir mais alimento. E aí o que pode acontecer? Encarecer o alimento. Aí o pessoal vai ter que pagar mais, o consumidor vai ter que pagar mais, escassez.
Eu acredito que o Brasil ainda tem muito a crescer na produtividade. Mesmo na mesma área, ele consegue produzir muito com essas novas tecnologias que está vindo, que vai ajudar muito isso aí, você não ter que entrar em áreas novas. Então, a tecnologia aí, em todo sentido, de máquina, de fertilizante, defensivos, produtos biológicos, semente, há um tempo atrás começou a semente geneticamente modificada. Muito país fala, isso aí vai acontecer. Aconteceu nada, está aí produzindo muito e hoje está todo mundo utilizando toda semente. Hoje, a tecnologia em semente é muito grande. Muitas empresas estão desenvolvendo tecnologia que uma semente era capaz de produzir muito mais do que uma outra comum. Então, isso daí está crescendo muito. Eu acho que fertilizante especial vai melhorar. O semente vai melhorar, estão melhorando várias sementes aí. A Embrapa é um órgão que, eu vou te contar, que melhorou em muito país na parte de tecnologia. Mais história no Brasil, né? De semente, isso aí foi o Alisson Paulinelli, que foi aí, a gente tem que lembrar dele aí nesse momento, que ele desenvolveu a Embrapa, e a Embrapa está com um trabalho muito bom. Porque grande parte das culturas de agricultura é de país temperado, e o clima deles é totalmente diferente. Lá eles conseguem fazer uma cultura no ano, e depois vem a neve e não conseguem fazer nada. Nem sempre aquela planta que eles faziam ali, ela ia se adaptar aqui. Então, isso aí onde que a Embrapa veio, várias empresas veio, e desenvolveram semente geneticamente modificadas, melhorou as sementes. Então, hoje, nós conseguimos produzir muito com sementes diferenciadas, com adubos, aplicação na hora correta, com a fórmula correta e com as defesas agropecuárias, dos defensivos. Hoje, produto biológico está tendo junto com o defensivo, está conseguindo produzir mais. Então, tem uma cadeia muito grande que tem aí para melhorar. E nós vamos ter que produzir mais aí, porque dizem que vem mais uns 2 milhões de habitantes aí nesses 10, 15 anos, né? Então, é mais gente para comer. Há a previsão de chegar no teto, mas daqui a algumas décadas ainda, né? Então, esperamos. Até o processo reverso vai demorar ainda. E outra coisa também, a qualidade de vida melhorou muito. Você vê, o chinês começou a comer melhor. Então, isso aí a pessoa não comia fruta, hoje já come fruta. Um laticínio não era só um leite, hoje já quer um iogurte, que é uma coisa diferente. Então, o poder aquisitivo mudou. E quando a pessoa muda com poder aquisitivo, ele muda a forma. Primeira coisa que ele muda a forma é a forma de viver e de comer. De alimentar. Aí ele não quer só o arroz, igual o pessoal asiático. Muitas vezes só comia arroz. Exatamente. Hoje ele não quer só arroz. Então eles querem outras coisas diferentes aí. E isso aí é consequência de aumento da população e poder aquisitivo. E, infelizmente, o preço sobe, abaixa, em função de poder aquisitivo. E dentro mesmo do que você já falou, né? Olha só para você ver. Numa gleba de terra, né? Um pedaço de terra, se você usar essas tecnologias que muitos são contra uma transgenia aí numa semente e tudo, mas se você tiver o solo ali preparado, você plantar uma semente resistente a um processo daquela área, né? Você vai produzir muito mais. Muito mais. Hoje já tem muitas empresas aí que estão desenvolvendo semente resistente ao calor, à mudança climática. Então, isso aí é um trabalho de engenharia, para conseguir isso aí, engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, engenheiro mecânico, que tem que fazer lá, engenheiro de produção, e tudo conseguindo fazer alguma coisa diferente. E o Brasil, sendo um país tropical, né, consegue fazer aí 3 safras anos. 3 safras anos. Que é muito importante. Consegue, enquanto que... E a preocupação, você vê muitos europeus, principalmente francês, preocupado aqui com o Brasil. Mas ele está preocupado porque os produtores lá não conseguem acompanhar aqui. Então, a gente consegue fazer um custo bem menor do que eles. O custo deles é bem maior, então o nosso é bem menor. E a gente consegue fazer 3 safras. A gente consegue produzir arroz, consegue produzir trigo, consegue produzir aveia, consegue produzir a soja, o milho, a batata. Tem batata, você consegue estar o ano inteiro produzindo batata. Aliás, é uma. Morango, você tem aqui morango no Brasil um ano inteiro. Um ano inteiro, E lá não, lá eles têm que colher, armazenar no frio para poder entregar. E aqui não. Aqui você consegue colher frutas frescas o ano inteiro.
consegue... É uma benção. Você vê o Vale do São Francisco ali, onde que tem água, onde que eles irrigam. Você vê lá uma coisa, lá é outro mundo até. Você produz uva o ano inteiro, você produz manga o ano inteiro, exportando. É fantástico ali, viu? Lá no Maranhão, lá no Paraíba, lá o pessoal produzindo melão o ano inteiro, melancia. Então, o clima nosso é excelente. Precisamos só de água. É diverso, né? Você consegue produzir tudo com todas as variações do clima. Aqui não tem uma cultura que eles falam que, assim, que não é cultivada aqui, que no outro lugar do mundo não tem. Você planta uma pitaia, você tem o que você pensar, você consegue produzir aqui. Do Rio Grande do Sul até Iapoca, Chuí, você consegue ter, viu? E qualidades diferentes em todos os sentidos. Então, aqui nós conseguimos, além de fazer 2, 3 culturas por ano, conseguimos produzir o que é necessário aí. Inclusive, até, vou falar, produção de leite, né? Hoje também produz leite em vários climas. Os climas onde são mais quentes, quem tem mais condições faz um fechado para colocar ar-condicionado, tudo isso. Então, inclusive, quando a cultura estiver conseguindo pagar, o pessoal vai fazer tecnologia. Você vê, igual tem estábulo que é com ar-condicionado. Mas ontem nós vimos uma vaca aí em Minas Gerais, uma Girley, com 90 quase 100 litros de leite no dia, num gir leiteiro. Então, você vê, ele estava falando lá, tem uma pessoa por conta dela ali, sabe? Então, mas 96 litros de leite num dia vai abastecer muita gente, né? Vai, muito mesmo. Quais as tecnologias emergentes podem impactar significativamente a indústria de adubo nos próximos anos? Eu acho que eu não diria nem muita tecnologia. Tecnologia tem os produtos diferenciados, vão melhorando, vai até diminuir o número de fertilizante usando produtos especiais. Mas a preocupação muito grande que nós temos do setor de adubo é você estar com 95% de produto importado. Isso é uma preocupação muito grande para o país. Se faltar isso aí, nós não conseguimos chegar ao produto a tempo, tem uma queda de produtividade aí que eu falo que passa aí de 60%. Com o aumento da demanda por alimentos e a limitação em terras cultiváveis, como a engenharia pode ajudar a aumentar a produção agrícola sem aumentar a pressão sobre o meio ambiente? Como nós falamos, né, vai ser tecnologia. Adubo diferenciado, semente geneticamente modificada, semente própria para aquele ambiente dela ali, máquinas cada vez mais tecnificadas e produtos também aí defensivos mais ecológicos. De princípio que você aplica um defensivo para ele atingir aquela praga só, em vez dele atacar os inimigos naturais. Então isso daí também é o que está acontecendo hoje. Vários novos produtos químicos estão sendo assim hoje, mas ele ataca aquela praga específica, não ataca os inimigos naturais. Então, o produto biológico hoje está muito aí, está um crescimento muito grande. É uns organismos vivos que ele ataca aquela determinada praga. Ele não ataca nada das outras. Então, ele é específico. Ele é específico para um percevejo, ele é específico para uma broca da cana. Então, ele vai lá e mata a broca da cana ou come os ovos do percevejo. Então, já tem, e ele não tem perigo nenhum com o meio ambiente. Sem afetar a produção e nada. Sem afetar a produção. Pelo contrário, ele ajuda. Controlando uma praga, ele está aumentando a produtividade. Qual é o papel dos engenheiros e pesquisadores no desenvolvimento de práticas agrícolas mais sustentáveis e eficientes no uso de adubos? Eu acho que assim, a pesquisa hoje é muito importante. Hoje, vamos falar da Embrapa, mas Embrapa, Epamig, aqui em Minas, e várias outras empresas de pesquisa aí no Brasil, eles têm um papel fundamental nessas novas tecnologias. Então, eles vão estar procurando produtos novos, desenvolvendo cultura com valor agregado,
desenvolvendo culturas mais resistentes à doença, ao calor, à seca. Então, isso aí é fundamental continuar as pesquisas. E sempre você vai estar melhorando, alguma coisa sempre pode melhorar. Traz um organismo, uma semente, um fertilizante, um defensivo, e não pode parar, que achar que já está no ponto. Não, sempre a gente vê aí, todo ano, empresas lançando produtos novos, sementes novas, sementes com mais tecnologia, mais produtiva. Então, acho que isso aí, o trabalho da pesquisa é muito importante e tem que continuar para a gente conseguir aumentar a produtividade em áreas sem ter que entrar em novas áreas aí para a produção de alimento. Engraçado, né? O Brasil, a gente tem as estações do ano, né? Aqui, sendo um país tropical. Só que, por exemplo, você vai pegar aqui o estado de Minas Gerais. Tem um lugar que é muito frio, tem um lugar que é muito quente, tem um lugar... É incrível, né? Por isso que a tecnologia é um desafio muito grande, porque aí você tem que estar pesquisador aqui, pesquisador lá para o norte de Minas, pesquisador pela mata de Minas, o de Uberaba. Então, nem sempre uma semente lá que está plantando na Uberaba vai dar aqui. Então, por isso aí que a parte de pesquisa e de produtos novos é muito importante. E já pensou se falar do Rio Grande do Sul até... do Oiapoque ao Chuí, a diferença climática, então, para você ver que no sul é um clima temperado. Lá em cima é um clima tropical total, né? Então, tecnologias são bem diferentes. Muito. Geraldo, estamos chegando aqui ao final já, né, desse bate-papo aqui hoje. Para finalizar, eu gostaria que você, se possível, o que você poderia deixar uma mensagem aí para os estudantes, os profissionais da área e os interessados a seguir uma carreira no agronegócio? Qual uma mensagem você deixaria para essas pessoas? Acho que o mais importante é estudar. A educação é a base nossa aí que nós temos aí. Então, estuda, procura fazer o melhor, tenta fazer o que você gosta, mas nem muitas vezes você vai fazer só o que você gosta, né? Então, faz bem feito. Tudo que você for fazer, procura fazer bem feito. Em qualquer área, você pode fazer bem feito. A área de engenharia, como nós estamos falando um pouco aí para o CREA e a Associação de Engenheiros de Pouso Alegre, que eu participei aí um tempo lá muito grande, nós aqui, começamos ela aqui, olha, trabalha e faz bem feito. O resto vai acontecer. Não faz meia boca não, porque esse daí não serve para ninguém não. Procure as pessoas boas, os melhores professores e trabalhe com pessoas competentes do seu lado, você vai ter sucesso. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, como que eles fazem para poder se conectar com você? Algum site, telefone, alguma coisa que você Tem um site lá na Adubos Real, que ele entra no site lá da Adubos Real e ele pode falar com quem que ele quiser localizar. A sala minha, se tem uma coisa que ela faz, ela não é aquela ali não, ela é aberta. Lá todo mundo tem liberdade de chegar e conversar comigo lá, está aberto lá, de acordo com a minha disponibilidade, qualquer pessoa pode entrar em contato que eu estou disponível. Sempre vai ter uma hora para a gente bater um papo. Então eu gostei desse papo aqui, eu já estava até animado, até ficar mais umas 2, 3 horas aí, mas gostava terminando. Eu te falei no início, não precisava preocupar que seria gostoso, ia ser fluídico, né? Isso é muito bom. Como a Marina falou, né, Marina? Estamos chegando no finalmente, então para nos acompanhar, convidamos vocês para que nos acompanhem o nosso podcast, para mais episódios sobre engenharia e os temas relacionados. Então não esqueçam de nos seguir, curtir e compartilhar tudo aquilo que vocês gostarem e também dar o feedback que é importante. Agradecemos o nosso convidado, o Geraldo, né? Com certeza a sua partilha, os seus conhecimentos e a sua experiência de hoje foi extremamente enriquecedora para nós, para mim, que não sou da área, aprendi muito com todos os episódios. Imagine para todos aqueles que estão buscando, seja por curiosidade ou aqueles que estão na área mesmo, quanta bagagem, quanto conhecimento e quanta disponibilidade, né? São nessas falas que a gente pega ali um melhor profissional, um melhor empresário, e é muito bom ter essa troca mesmo,
né? Gratidão por estar aqui e disponibilizar o seu tempo conosco. Eu também agradeço a vocês aí essa oportunidade e a Associação do Engenheiro, os Alegre, o CREA, que a gente preza muito, também essa participação aí. Hoje foi muito boa. Obrigado a vocês. Marina. Nossa, gratificante hoje aqui, foi muito bom essa conversa, poder reviver um pouco mais aí da agricultura lá no campo. Então, A Marina é da muito área, bom. né? Deve ficar Da que nem área criança. fica mais fácil. Ela deve ficar que nem Não. criança aqui, né? Ela Quando vai tá falar no- assim, ele falou muita mentira, hein? Falou muita coisa que, olha, muito bom. Obrigado. Marina, Geraldo, obrigado. E aguardamos todos vocês acompanhando nós nos episódios que estão sendo postados nas nossas redes sociais. Até mais. Até mais. Até mais. É.